O grande número de pessoas que chegam aqui no escritório, que procuram fazer a saída fiscal, normalmente não deveriam fazer, ou estão perguntando uma data de saída fiscal que realmente não tem nada a ver com a situação dela pessoal. Isso pode até parecer estranho, né? No meu caso, que sou um advogado tributarista que trabalha exatamente com essa questão de saída fiscal. Levando em conta isso, nos próximos minutos eu vou te mostrar quem realmente deve fazer a saída fiscal. Quem só acha que precisa e os riscos reais, que vão muito além do que você ouviu, precisa entregar ou não. Então vou trazer especificamente quais são os tipos de perfis de pessoas que devem fazer a saída fiscal e vou também explicar no final, vou trazer um checklist para saber exatamente qual caso você se encaixa. Meu nome é Yuri Pontes Vieira, como eu falei, sou advogado tributarista internacional e há 20 anos eu trabalho com essa questão de saída fiscal de brasileiros que saíram ou que pretendem fazer a saída fiscal. Então, 5 perfis de quem deve fazer a saída fiscal. Então vamos o primeiro. Você tem renda recorrente fora do Brasil. Ou seja, se você tem salário, você tem prolabore, você tem uma atividade profissional no exterior e você nem tem planos de voltar, ou você pensa, você recebeu esses valores no exterior, você está recebendo seu salário no exterior e deseja voltar para o Brasil. Esse é o perfil da pessoa que deve regularizar o quanto antes. Porque se você trabalha no exterior e não fez a sua saída fiscal do Brasil, esses rendimentos que vocês estão recebendo, estão suando para receber, devem ser tributados no Brasil. Então, isso é o primeiro perfil realmente de necessidade de fazer a saída fiscal quanto antes. O perfil 2, você tem um patrimônio substancial no exterior, está alocado no exterior. Então, se você tem investimentos em contas bancárias, contas correntes no exterior, você tem investimentos financeiros no exterior, tem bitcoins, você tem investimentos financeiros em empresas, você quer manter isso do jeito que está, é importante você fazer um alinhamento entre a sua situação fiscal e a situação dos seus investimentos. Lógico, você tem que pensar na sua situação real. Por quê? Porque nós temos os mecanismos novos de tributação. A Lei 14.754, você pode até dar uma olhada dessa lei, que ela tributa os investimentos que estão no exterior. Ela já trouxe mudanças substanciais das pessoas que são residentes fiscais do Brasil e que têm rendimentos no exterior. Então, isso é um perfil interessante de você avaliar se é importante fazer sua saída fiscal. Perfil 3. Centro de vida efetivamente mudado. O que significa isso? Seria o caso mais relevante, mais importante. Não é sobre onde você está, é sobre onde você vive, o que você faz lá fora, onde está a sua moradia permanente, a família, seu vínculo de emprego, seu vínculo de empresa, onde estão localizadas as suas empresas. Ou seja, esse perfil é importante para que você pense na sua saída fiscal. Bom, só lembrando, se você se interessou sobre esse tema de saída fiscal, eu tenho outros vídeos sobre esse assunto, você pode consultar. O quarto tipo de perfil de pessoa, ele mora num país que, de qualquer maneira, ele vai sofrer a bitributação. Seria o caso o quê? Você mora na Austrália, você mora na Nova Zelândia, por exemplo, e esses países, eles não possuem convenção fiscal com o Brasil. Significa o quê? Significa que tudo que você ganhou no exterior vai ser, de qualquer maneira, tributado mais uma vez no Brasil. Sim, porque como eu falei, e até em outros vídeos eu aprofundo mais essa questão, o Brasil, ele tributa a renda mundial. Ou seja, se você é residente fiscal do Brasil, você deve pagar imposto no Brasil sobre tudo que você ganha. Mesmo se você está morando fora, fisicamente você está fora. Se você não fizer, por exemplo, a saída fiscal, você pode ser tributado sim sobre tudo que você está recebendo do exterior. Salário, remuneração, prestação de serviço. E
Se você mora num país que não tem convenção fiscal com o Brasil, você vai ser bitributado. Você deve pagar imposto no Brasil, mesmo pagando imposto de renda no país onde você mora. Ou seja, vai haver a bitributação. Então, é um perfil importante. O que a gente recomenda realmente é que faça a sua saída fiscal o quanto antes, para evitar o quê? A bitributação. Quinto perfil. Aquelas pessoas que não têm mais nenhum vínculo com o Brasil, mas eles querem se regularizar. Ou seja, é um perfil que ninguém fala tanto, não entra tanto no radar. São aquelas pessoas que moram 10, 15, 20 anos fora. Não tem mais nada aqui no Brasil, ou seja, não tem mais imóvel, não tem contas bancárias, não tem mais rendimentos no Brasil. E aí aquelas pessoas, elas pensam, eu não tenho mais nada no Brasil, não preciso mais me regularizar, não preciso mais entregar a declaração de imposto de renda. O que eu estou ganhando já faz 20 anos, não vai ser mais tributado no Brasil. Mas aí é o ponto. Se sem vínculo anual atual, vale a pena fazer a saída fiscal? Vale se regularizar? Sim. E aí, nesse caso, você pode fazer a sua regularização retroativa. Isso é importante. Você não vai fazer a saída agora, dizendo que saiu ontem do Brasil fiscalmente. Não. Existe a possibilidade de fazer a sua saída fiscal retroativa. Você vai falar para a Receita Federal, olha, faz 20 anos que eu moro no exterior, não tenho mais nada aqui no Brasil. Me entregue a minha declaração de saída. Por que é importante fazer essa declaração de saída, mesmo você morando 20 anos fora do Brasil, sem nada mais aqui? Porque no dia que você quiser abrir uma conta bancária no Brasil, você vai usar esse documento para abrir uma conta de não residente. E essa conta de não residente, você pode fazer investimentos, você pode pagar boleto, você pode fazer Pix, mas tudo aquilo ali, todo aquele investimento que você tem, fazer investimentos em CDBs, por exemplo, tudo que você fizer lá vai ser tratado como não residente. Se tiver algum imposto a pagar, o banco mesmo vai fazer o quê? Fazer o pagamento, você está livre. Ou seja, é interessante fazer essa saída fiscal se você quiser abrir alguma coisa no Brasil, mandar dinheiro para suas pessoas familiares, você abre essa conta de não residente. Porque tudo que estiver aqui vai ser tratado como não residente e não vai ser obrigação nenhuma de quê? De entregar a declaração de imposto de renda, que é a obrigação do residente. O residente ele tem duas grandes obrigações, até para rapidamente explicar. O residente fiscal do Brasil ele tem a obrigação de entregar a declaração de imposto de renda todos os anos e ele tem a obrigação de pagar imposto no Brasil do que ele ganha lá fora. Então, as pessoas pensam, não vou mexer com isso. Talvez seja melhor fazer a sua declaração de saída fiscal, essa saída simplificada para você que faz 10, 20 anos que mora fora, porque pelo menos você tem um marco temporal, você tem um documento da Receita Federal dizendo, olha, moro fiscalmente no exterior. Meu cadastro, meu CPF vai estar lá descrito como residente do exterior. Isso não tem problema e é o que a gente até recomenda. E aí, quem não precisaria fazer? Você mora no Brasil, tem saídas temporárias. Você mora no exterior, tem saídas temporárias. Isso é importante você cuidar. Você não precisa fazer a sua saída fiscal. Ou, o caso interessante, você é nômade digital. Você está o quê? Você vai passar alguns meses fora do Brasil. Então, nesse caso, você não precisa fazer automaticamente sua saída fiscal. Ou você tem centros de interesses no Brasil. Você tem sua família aqui, você só foi para estudar no exterior. Nesse caso, você não precisa fazer a sua saída fiscal, porque realmente você ainda está ligado ao Brasil. Então, quem não precisa fazer saída fiscal? Quem busca somente pagar menos imposto. Ou seja, saída fiscal, você tem que ter bem isso em mente, ela não é um planejamento simplesmente para deixar de pagar imposto no Brasil, de pagar menos imposto. O que a gente sempre recomenda é que toda alteração fiscal ela não seja motivada somente pela alteração do valor a pagar ou redução do valor a pagar no Brasil. A sua saída fiscal deve vir justamente
com a alteração dos seus interesses. Você trabalha no exterior, você mora no exterior, sua família está no exterior. Você tem que prestar atenção nisso. Ou seja, a alteração fiscal ela tem que vir junto da alteração dos seus fatos, do seu salário, saber onde você mora. Tem que alterar isso, ou seja, você faz a saída fiscal em função da sua alteração da sua vida real. Bom, e aí agora eu vou trazer os riscos aí de quem for considerado como residente fiscal e não fazer. O risco principal aí de não fazer a saída fiscal, gente, é cruzamento de informações, malha fina, inclusive informações internacionais. Por quê? O Brasil ele aderiu já faz um tempo aí às convenções internacionais de troca de informações, CRS, FATCA. Ele tem informações suas, e principalmente informações financeiras, porque essas informações financeiras elas estão sendo reportadas nas suas informações tributárias no Brasil, na sua declaração de imposto de renda. Então, está cada vez mais fácil a Receita Federal detectar que você tem investimentos no exterior. Eu acho que isso é o critério mais importante de você levar em conta agora, porque antigamente a Receita Federal ela não tinha condições de saber o que você ganhava no exterior. Agora, pelo menos, ela tem condições de saber que você tem investimentos financeiros, você tem conta bancária no exterior. Então, é importante você sair fiscalmente do Brasil para justamente dizer, olha, tudo que eu estou ganhando no Brasil é do Brasil, mas tudo que eu estou ganhando do exterior é do exterior, não deve ser mais tributado no Brasil. E aí eu vou aprofundar um tema, um ponto específico, que é o fato de que alguns vínculos, eles traem, né, aquela questão da sua saída fiscal. Ou seja, você faz a formalização da sua saída fiscal, mas você mantém imóvel no Brasil. Você mantém sua família no Brasil. Você tem empresas no Brasil. E você não faz alteração cadastral desses investimentos para não residente. Isso pode o quê? Trair a sua saída fiscal. Você pode perder o status de residente fiscal do exterior se houver um conflito de informações que você não consegue informar que realmente você morava no exterior. Por que eu estou falando isso? Estou falando de um caso real. Existe o CARF, que é um tribunal administrativo federal aqui do Brasil, que ele cuida dessas questões de imposto de renda. E aí foi tratado, por exemplo, um caso bem famoso, e eu falei sobre esse caso aqui no YouTube, que a pessoa tinha ido morar no Paraguai, aqui do lado. Então, houve uma fiscalização pela Receita Federal e foi observado que, no final das contas, mesmo fazendo a declaração de saída fiscal, aquele contribuinte ele é considerado como residente fiscal do Brasil, porque ele tinha fortes relações comerciais, de negócios e familiares no Brasil. Então, é muito importante você sempre conciliar a sua vida real, a sua vida do seu negócio, com a sua saída fiscal. Gente, e um outro ponto igualmente importante. Existem obrigações fiscais mesmo se você sair fiscalmente do Brasil. Ou seja, sair fiscalmente do Brasil não zera todas as obrigações que você deve respeitar, que você deve entregar, documentos que você deve entregar no Brasil. Tá, lógico, se você fizer a saída fiscal, você não precisa mais entregar essa declaração de imposto de renda, você não precisa mais pagar imposto no Brasil. No entanto, se você, por exemplo, tiver um imóvel aqui no Brasil e vender, você vai ter que entregar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Se você tem um imóvel e aluga esse imóvel, é necessário entregar o imposto de renda sobre a tributação desse aluguel, que, aliás, a tributação do aluguel é diferente do fato de você ser residente e não residente. Então, cuidado com isso. Essa obrigação de pagar imposto de renda no Brasil para aquele aluguel que você está recebendo do imóvel aqui vai continuar.
Então, gente, eu vou falar também o risco da dupla tributação. Acho que por erro em si do processo. Então, muito cuidado. É até irônico falar disso, porque uma saída fiscal mal feita, ela pode gerar exatamente o problema que você deveria ter evitado. Ou seja, a dupla tributação, a malha fina. Então, o que você deve respeitar é a análise do seu caso, fazer a saída fiscal, se você deve ou não, no período correto e incluindo as informações necessárias. Tá ok? Então, rapidamente, se você mora no Brasil e você tem investimentos fora do Brasil, você vai ser tributado. Se for investimento financeiro, tem uma lei nova, que é a 14754. Se for renda de aluguel, se for salário, vai ter uma tributação específica. Tá ok? Então, é importante também pensar que os seus investimentos vão ser tributados conforme a sua residência fiscal. Então, gente, vamos lá. Eu falei para vocês que eu vou trazer o checklist. Agora é o momento. Então, o que você deve prestar atenção quando você fizer a sua saída fiscal? Ou saber se você deve fazer a saída fiscal. Então, anota aí. O que é que você tem que avaliar? Seu centro de vida, que aqui a Receita chama centros de interesses vitais. Se você realmente está morando fora, se você vai para o exterior somente por alguns meses, ou você tem um trabalho aqui que realmente você não vai sair desse trabalho. Você tem a documentação que comprova isso? Você ainda tem esses vínculos? Então, isso é importante entender. Quais são os investimentos que você tem no Brasil e no exterior? Vale a pena fazer a saída fiscal? Como ela deve ser feita? O país onde você mora tem convenção fiscal com o Brasil? Então, analisa isso na hora de fazer a saída fiscal. Então, gente, converse com um profissional que você tenha confiança. Vá atrás de um advogado, um contador especialista em tributação internacional para te ajudar nesse processo de saída fiscal. Talvez você não precise fazer, ou talvez você não precisa fazer agora, ou talvez seja necessário fazer uma saída, mas saída retroativa. Bom, se você gostou desse vídeo, dá o like e compartilha. Até a próxima.